E tudo se levanta naquele dia, né? Hoje eu estava com a pressão muito alta, né? Mas Deus é o médico dos médicos, deixou os médicos aqui para cuidar de mim, de você. E aí eu tomei a medicação e creio que assim que terminar o culto eu sairei boa aqui da casa do Senhor, em nome de Jesus, né? Nós já estamos na campanha Segunda Reis, do 10 ao 14. Nós estamos na campanha do 7 mergulhos de Naamã, né? Já passamos por 4 temas e hoje eu estou nessa responsabilidade de trazer o 5º tema, que é o tema da humildade. Amém? Todos acharam? É o 10 também do 10. Não, é o 5 do 10 ao 14. Aleluia, glória a Deus. Grande Deus. Nós já passamos pelo tema da restauração, da fé, da obediência, da dedicação. E hoje a gente vai ver o tema da humildade. Amém? Todos acharam? Amém. Glória a Deus. Vamos fazer a leitura. Segunda Reis 5, do 10 ao 14, que diz assim: Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: Vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne se tornará, e ficarás purificado. Porém, Naamã muito se indignou, e se foi dizendo: Eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, e invocará o nome do Senhor, seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. No 12 diz: Não são porventura Abaná e Farpá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar nele e ficar purificado? E voltou-se e foi com indignação. Então chegaram-se a ele seus servos e falaram e disseram: Meu pai, se o profeta te disser alguma grande coisa, porventura não farias? Quanto mais dizendo-te: Lava-te e ficarás purificado. E o 14 diz: Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou-se como carne de um menino, e ficou purificado. Justo e amado Deus, nesse momento, meu Pai, eu quero, Senhor, pedir perdão, meu Pai, por todos os meus pecados, Senhor. Quero agradecer, Senhor, por mais esse momento, meu Deus, aqui, meu Pai, buscando a sua presença, Senhor, junto com os irmãos, na sua casa, meu Deus. Meu Pai, também quero te pedir que o Senhor me ajude, que o Senhor segure minha mão, e que o Senhor me ajude a trazer a palavra para a sua igreja, meu Pai. Aleluia, glória a Deus. Quero lhe agradecer por tudo, entregar tudo e todos nas suas mãos. Desde já agradeço por tudo em nome de Jesus. E a igreja pode sentar glorificando ao nosso Deus. Amém? Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, hoje o tema é humildade. Mas a gente traz a palavra como Deus determina, né? Antes de passar para a igreja, Deus ele fala com aquele que vai trazer a palavra, né? Ele vai nos mostrando, ele vai nos guiando como é que a gente vai fazer. E mesmo sendo o 5º mergulho, eu quero voltar com vocês um pouquinho para o versículo 1 aí no capítulo 5, amém? Ainda no 5, versículo 1. A gente vai ler do 1 ao 14. E à medida que a gente for lendo, a gente vai explanando a situação, amém? Aleluia, glória a Deus. Grande Deus. No capítulo 5, versos 1, diz assim: E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu Senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão, homem valoroso, porém leproso. Então, o tema hoje que eu trago para vocês, o tema geral, é Deus trabalha na humildade. E dentro desse tema, o tópico 1 é o seguinte: Naamã era grande, mas também era leproso.
não tem ninguém perfeito. Nós só somos realmente pecadores. Por isso que Jesus mandou o seu filho para morrer por mim e por você, pelos nossos pecados. Aleluia, glória a Deus. E a gente observa aqui no verso 1 que Naamã era um general, né? De alta patente, era um com condições, era um homem que era como se fosse o braço forte do rei. Ele era o chefe ali do exército do rei da Síria. Era um homem de grande valor. Porém, ele tinha uma grande dificuldade. Ele era leproso, né? Como a gente está vendo aí no verso 1. Aleluia, glória a Deus. A gente vê que ele era de muito respeito. Varão, homem valoroso, porém leproso. Aleluia, glória a Deus. A gente percebe que ele tinha uma dificuldade. Ele tinha condições, né? Ele era um homem de posição, de patente militar. Porém, ele tinha um problema na lepra. E a gente observa aí aqui, eu me deparo com aquela passagem da mulher do fluxo de sangue. Assim como ela, eu creio que Naamã, ele também já tinha achado muito dinheiro, já tinha feito de tudo para ficar bom. Assim como a mulher do fluxo de sangue, passou 12 anos sofrendo, achando tudo que tinha, né, para ficar boa, e só teve a sua cura quando Jesus chegou na sua vida. Né? Então assim eu comparo também Naamã, um homem leproso, se ele tinha condições. Hoje em dia acontece comigo com você. Quando alguém aparece com uma certa situação de enfermidade e tem condições, tentam de todos os tratamentos. Às vezes vai até para outro país tentar o tratamento. E eu creio que Naamã já tinha tentado de tudo, né? E ele não tinha conseguido. Por quê? Porque Deus, ele faz como ele quer. E não como eu e você e Naamã queria ou quer. Deus, ele faz de acordo com a vontade dele. Aleluia, glória a Deus, né? E naquela época, ser uma pessoa leprosa era muito difícil, porque acreditava-se que a pessoa estava amaldiçoada, que a pessoa estava em pecado, a pessoa precisava ficar ali separado, porque também se achava que a doença era contagiosa e podia passar para outras pessoas, né? Então não era uma situação fácil o que Naamã estava passando ali, né? Mas, como já falei, Deus, ele trabalha como ele quer. E a gente continua lendo aí no verso 2, também no versículo 2, que diz assim: e saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Aleluia, glória a Deus. Aí se começa a cura de Naamã. Deus, ele usa quem ele quer para apontar o caminho para mim e para você. Aleluia, glória a Deus. A gente observa aí que foi para a casa de Naamã uma menina presa. Então, naquela época era uma escrava, né? Uma escrava que foi comprada, foi levada e ela foi para a casa de Naamã para trabalhar com a mulher de Naamã. Mas continuando aqui no 3, diz assim: e disse esta sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele restauraria da sua lepra. Aleluia, glória a Deus. É importante que eu e você comece a observar os caminhos que Deus nos aponta, os caminhos que Deus nos mostra para a minha e para a sua vida. Aleluia, glória a Deus. Aqui Deus usou quem? Uma menina. Eu acredito que deveria ser uma adolescente, né? Porque ela já trabalhava. Uma menina que era uma escrava. Porém, essa menina, ela teve amor e humildade, né? E ela foi ali presa, sendo escrava. Imagina o que ela não passava. Mas quando ela viu o seu Senhor daquela forma, ela não pensou duas vezes. Ela teve amor e humildade por ele. Essa menina, ela foi um canal de bênção na vida de Naamã, né? Quando ela diz assim: que dera que o meu Senhor estivesse no encontro com o profeta, né? Então essa menina, ela era de Israel. E
que eu e você sabemos que nós somos de Israel. Que eu e você somos povo de Deus. E essa menina tinha fé, porque ela era de Israel. Ela era uma menina temente ao Senhor. É uma menina que conhecia o Deus que eu e você servimos. É importante que eu e você venha conhecer o Deus que a gente serve. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Então, que importante que a gente venha ser na vida das pessoas como essa menina. Essa menina foi um canal que fez com que, a gente vai ver logo adiante, Naamã fosse curado. Essa menina, ela ajudou, então que a gente venha a ajudar, que a gente venha a falar, que a gente venha a fazer na vida dos nossos irmãos, na vida da nossa família, que a gente não venha a fazer indiferente com o próximo, que a gente venha a ter atitudes como essa menina teve. Mas atitudes boas, atitude de amor, atitude de ajudar, atitude de falar, né? Ela poderia ter ficado ali calada e não dizer nada, né? E não ia continuar na sua situação. Mas Deus usou aquela menina para ser um canal. Então Deus, Ele faz ali da maneira que Ele quer. E às vezes não chega na nossa vida no tempo certo, na hora certa. Até que Ele já tinha tentado muito, mas no tempo certo, Deus envia essa menina chega dentro da casa de Naamã. Então que a gente venha observar o que está dentro da minha e da sua casa. O que é que cada um está falando dentro das nossas casas? O que surge dentro das nossas casas? Que a gente venha ter atenção, venha observar o que acontece dentro da nossa casa também. Amém? Aleluia, glória a Deus. E Naamã, quando a menina falou, Naamã se agarrou naquela esperança. Porque, quando aqui no quarto, a gente observa, então entrou Naamã e notificou ao seu senhor, dizendo: Naamã procura logo o rei, o seu senhor. E ele fala, assim e assim falou a menina, que é da terra de Israel. Então disse ao rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi, e tomou na sua mão 10 talentos de prata e 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de vestes. Aleluia, glória a Deus. A gente observa que Naamã, ele segurou a esperança. Naamã, ele escutou a direção que Deus estava dando para ele através daquela menina. E imediatamente ele foi falar com o rei. E o rei também, ele observa a direção que Deus dá, porque ele dissesse assim, não custa nada tentar, vai, né? Vai, eu vou fazer uma carta de recomendação para o rei de Israel. E prepararia alguns presentes, alguns utensílios de prata, de ouro, roupas, né? E para que Naamã levasse para o profeta. Mais adiante a gente vai ver, na leitura, a gente vai ver que o profeta, ele não recebeu os presentes, né? Eu entendo que ele não recebeu os presentes ali, porque com Deus não se compra nada. Aleluia. Com Deus não tem arrumadinho nada. Aleluia, glória a Deus. Quando Deus determina, está determinado. Não tem arrumadinho, não tem presentes. Com Deus é oração. Com Deus é jejum. Com Deus é propósito. Aleluia, glória a Deus. É assim que a gente deve fazer para receber as bênçãos do Senhor na minha e na sua vida. É preciso a gente se quebrantar e buscar a presença de Deus. Não é com presentes, não é com arrumadinho que a gente vai chegar na presença do Senhor. Vamos chegar na presença do Senhor buscando a Ele, conhecendo a Ele, se preparando para estar cada vez mais próximo dEle. Aleluia, glória a Deus. E continuando a leitura, aqui no 6, no 5 e 6 diz assim: e levou a carta ao rei de Israel, dizendo logo tens chegado aqui esta carta. Saibas que eu te enviei Naamã, teu servo, para que o restaure da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim, para eu restaurar o homem da sua lepra? Pelo que deves notar,
péssimos e veem que busca a ocasião contra mim. Poxa, meus irmãos, o rei da Síria manda uma carta para o rei de Israel, dizendo que ele curasse na mão da lepra. O rei não tinha poder nenhum. O rei não poderia fazer nada. Ele era rei. Mas nós e o rei não temos nada se não vier de Deus. Aleluia! Né? Aleluia, glória a Deus. E esse rei, eu acredito aqui que ele se desespera. Rasga suas vestes e diz: quem sou eu para curar o leproso? Né? Ele ficou tão desesperado que ele achou que estava ocorrendo ali já um problema que poderia se virar, acontecer na sua vida, porque ele não podia fazer nada. E ele tinha recebido ali a carta também do rei da Síria, né? E ele o rei. Então ele ficou ali, eu acredito que ele ficou desesperado, sem saber o que fazer. Ele não tinha poder nenhum, né? Mas o noivo diz: e sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus. Eliseu era um profeta, um homem de Deus. E o rei de Israel, ele ouviu que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa-o vir a mim, e saberás que há um profeta em Israel. Aleluia, glória a Deus. Então, quando Eliseu ele ficou sabendo que o rei rasgou as suas vestes, ficou desesperado, sem saber o que fazer, aí então Eliseu ele manda um recado para o rei: ele deixa que ele venha até mim, e todos saberá que há um profeta em Israel. E ser profeta naquela época, meus irmãos, era servir ao próprio Deus. O que acontecia, o que era determinado, todos os recados para o povo, tudo era através do profeta. Deus falava com o profeta falava com o povo. O profeta naquela época representava o próprio Deus aqui para cuidar do povo, para orientá-lo, para mostrar que ele é Deus. Aleluia, glória a Deus. Então, a vontade de Deus era o homem que Deus usava, né, para falar e fazer como Deus quisesse e determinasse. Então, veio no 9 assim: pois veio Naamã com seus cavalos e com seu carro e parou à porta da casa de Eliseu. Então veio com ele uma comitiva, com cavalos, com carros, né? E aqui ele disse que parou à porta da casa de Eliseu. E eu entendo que provavelmente ele desceu do carro, né? Quando a gente para, consequentemente a gente desce. E quando ele começa a descer, aí já começa o seu milagre. Amém, meus irmãos? A gente está observando que há um caminho, que há um preço para o meu e o seu milagre chegar no Mesmo assim, gente. A gente está observando aqui a história de Naamã, está vendo como Deus está fazendo. Muitas vezes a gente acha que Deus está parado, que Deus está calado, que Deus não está vendo, mas Deus está preparando tudo para entregar as promessas e as respostas na minha e na sua vida. Aleluia, glória a Deus. Então, lá no 10, como já vamos repetir, então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficarás purificado. Eliseu, ele manda um recado de Deus, um recado de cura e de vitória para Naamã. Um recado bastante simples, e era um recado de cura e de vitória na vida dele. Mas vamos ver o que aconteceu logo adiante, né? No 11 diz assim: porém Naamã muito se indignou e se foi dizendo, vejam só, dizendo: eis que ele dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, e invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. Então, aqui, Eliseu pensava que era do jeito que ele queria, mas é do jeito que Deus quer, como já foi falado.
né? Eliseu queria do jeito dele, mas não era do meu jeito, não era do jeito de Eliseu, não era do jeito de cada um de nós, era do jeito que Deus é. E continuando, ele ainda dizia, no 12, não são porventuras Abana e Fapá, rios e Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e foi com indignação. Meus irmãos, aqui, Naamã, ele quase perde o seu milagre. Naamã, ele quase perde a sua cura. Porque ele se indignou. Ele foi-se embora. Ele foi. Está aqui na palavra. E o que acontece? No versículo 13. Então chegaram-se a ele os seus servos, né? Uma comitiva, e os seus servos chegaram-se a ele. E lhe falaram e disseram: meu pai, se o profeta te disser alguma coisa grande, porventura não a faria? Quanto mais dizendo que ele, lava-te e ficarás purificado. Veja, meus irmãos, uma coisa tão simples, mas por conta da sua arrogância, por conta do seu orgulho, Naamã, ele quase perdeu a sua bênção. É importante, aqui Deus falou tremendamente comigo, meus irmãos. É importante que eu e você, que a gente faça uma análise interior dentro de cada um de nós. Porque muitas vezes a gente age com a atitude de arrogância e de orgulho. Eu creio que se cada um de nós fizer uma análisezinha dentro de nós, esse diabinho de orgulho e de arrogância, nós vamos encontrar. Eu encontro na irmã Jeane, eu fazendo essa autoanálise, eu encontro a arrogância, eu encontro o orgulho. Mas que eu e você venha nos quebrantar, venha nos humilhar. E que esse orgulho, essa arrogância seja quebrada em nome de Jesus. E que a gente tenha ter humildade nas nossas vidas, né? Por conta de uma arrogância, por conta de uma atitude de orgulho, na mão aqui, ele quase perde a sua cura. Mas quando os seus servos falam com ele e diz: poxa, o profeta não te pediu nada demais. O profeta só pediu para que você mergulhasse 7 vezes no rio e você vai ser purificado. Uma coisa tão simples. Mas aqui é porque o rio que ele mandou naquela época foi o Rio Jordão, né? E o Rio Jordão naquela época era um rio sujo, um rio barrido, um rio de águas turvas. E Naamã, um homem patente, né? Um homem poderoso, dizendo que tinha tanto outros rios melhores que ele poderia se lavar ali, porque no Rio Jordão ele até se questionava. Então não questione Deus, né? Tem um louvor que diz: questione ou adore, continue adorando, não questione. Faça como Deus determinar, faça como Deus mandar nas nossas vidas. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. E dentro dessa passagem nós já vimos aqui que Naamã era grande, mas também ele era leproso. A palavra veio, no ponto 2, né? A palavra veio de quem ninguém esperava. A palavra de esperança, o início da cura, veio de quem? Da menina que estava na casa de Naamã. E Naamã queria ser curado de um jeito diferente. Quando a gente viu aqui no 10 e no 12, ele queria ser curado de um jeito dele, de um jeito diferente, de um jeito bonito, com honras, né? Mas Deus age na simplicidade. E Deus sabia que Naamã precisava mudar. E Naamã precisava dar esses 7 mergulhos. Então, quando Deus faz do jeito certo, da melhor maneira. E eu chego no ponto 4 aqui, e o ponto 4 é o 5º mergulho de Naamã. Deus trabalha na humildade. Aleluia, glória a Deus. Deus trabalha na minha e na sua vida com grande humildade. Naamã era grande, mas também leproso. A história de Naamã simboliza um processo de cura, mas também de purificação. Principalmente através da humildade. Que a gente venha compreender a necessidade dessa purificação
aplicação na minha e na sua vida. Aleluia, glória a Deus. Eu e você precisamos estar dentro desse propósito também, que é a humildade. A humildade significa agir com simplicidade e modéstia, sem arrogância ou prepotência. Aleluia, glória a Deus. Nós devemos agir, né, com simplicidade, pois Deus, Ele age nas coisas tão simples, tão pequenas. Às vezes a gente espera Deus de uma forma grande, né, como Naamã esperou, né? O profeta chegasse ali, o profeta nem foi lá. O profeta mandou o recado, o profeta não foi encontrar com Naamã. Ele mandou simplesmente o recado. O profeta obedece a Deus e manda o recado, né? Foi preciso Naamã observar que ele precisava dar esse 7 mergulhos. E um desses mergulhos era quebrar o orgulho e ser transformado em humildade. Que a gente venha cada vez mais quebrar esse orgulho, essa arrogância nas nossas vidas. Aleluia, glória a Deus, né? Naamã era comandante do exército da Síria, importante, respeitado, valente. Ele carregava uma marca, mas ele carregava uma marca e só Deus podia tirar, que era a marca da lepra, né? E essa marca, ela faz com que a gente, Naamã, fique isolado, fique entristecido, fique sem coragem de sair, fique sem paz, fique sem alegria, né? E não é diferente nas nossas vidas, né? Hoje tem tantas coisas no nosso dia a dia que nos entristecem. E muitas vezes a gente pensa até em desistir, em parar, né? Mas o nosso Deus é grande para sustentar a mim e a você, para nos dar força. E Naamã ele tinha esse problema, né? Mas a gente observa que a palavra, como foi dito, vem de quem ninguém esperava. Como a gente já viu na leitura ali, a menina, ela fala com o profeta e diz que ele vai até Israel. Naamã se agarra nessa esperança e vai até Eliseu. Uma escrava que veio de Israel e apontou o caminho da cura. Ela teve amor, humildade e compaixão por ele. Então Deus fala com você onde menos você espera. Deus usa quem Ele quer. Muitas vezes a gente acha que Deus vai falar comigo e com você através do pastor, que Deus vai falar comigo com você através do pregador, que Deus vai falar comigo com você através do profeta que está aqui na igreja. Mas Deus, muitas vezes, Ele vai utilizar aquele irmãozinho bem simples que está sentado ali no cantinho da igreja para falar comigo e com você. Muitas vezes Deus ele trabalha na humildade, na simplicidade. Então que a gente venha quebrar o nosso orgulho e venha ter a humildade de cada um de nós. Aleluia, glória a Deus, grande Deus. Deus usa quem está disposto, né? Já foi falado isso hoje. Deus usou aquela menina, né? Aquela menina, ela se dispôs a fazer a obra do Senhor. Então que eu e você venha a nos dispor a fazer a obra do Senhor, a fazer a obra do Senhor com alegria, a fazer a obra do Senhor com fé, a fazer a obra do Senhor com amor, pois Deus se agrada. É daí que vem as nossas curas, é daí que vem as nossas transformações. É buscando a Deus que vem a nossa purificação. Aleluia, glória a Deus. Essa menina, ela era do povo de Deus. O próprio profeta disse que essa menina era do povo de Deus. A gente entende por quê? Que essa menina era uma menina de fé. O próprio Naamã diz, ela é do povo de Israel. Então se tem, né, eu entendo que ele quis dizer, ela é uma menina de fé. Ela é uma menina que conhece ao Deus que nós servimos. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Então, quando a gente observa o 7 mergulhos de Naamã, um dos mais importantes foi o mergulho da humildade. Deus trabalha na humildade. Imagina um homem rico,
um homem honrado, chegar ali na beira do rio e despir-se de sua capa, do seu chapéu, da sua armadura de guerra, das suas joias, e desceu as águas e ficou todo molhado. A gente observa ali a transformação de Naamã. Ele tirou tudo aquilo que estava sobre ele. E ele mergulhou e ficou todo molhado. A gente observa que são atitudes do nosso interior que refletem aos olhos de todos. Naamã tinha uma lepra que todo mundo ali estava vendo, estava todo o seu corpo, porém vinha do seu interior. E isso muitas vezes acontece comigo e com você. Que a gente tenha que fazer uma análise do nosso interior, porque muitas vezes o nosso interior vai refletir por fora do nosso corpo. E a gente precisa estar consciente de como está o meu e o seu interior. Aleluia, glória a Deus. E foi assim o banho, o mergulho da humildade. Aquele homem tira tudo que está em cima dele e mergulha no Rio Jordão. E um desses mergulhos foi o mergulho da humildade. Precisou ver que todos somos iguais. E Naamã foi tratado de dentro para fora. Assim é comigo e com você. Nós precisamos nos humilhar e mostrar a nossa verdadeira condição de carência. É isso que somos, carentes de Deus. Aleluia, glória a Deus. Aqui eu vejo como muitas vezes um passeio, né? Uma pessoa vai ao médico e ali ele vai ao médico e ele não vai ter vergonha. Ele vai ao médico, ele vai dizer ao médico o que ele tem. Ele vai mostrar ao médico, vai falar com o médico, vai tirar todo aquele orgulho e vai dizer, olha, eu tenho isso. Muitas vezes são feridas que o médico vai dizer que precisa ser tratado. Mas muitas vezes você buscar um remédio, tomar, interno, né? E às vezes é uma ferida lá fora, no corpo, todo mundo está vendo. E o médico passou um remédio para passar no corpo? Não, ele passou um remédio para você tomar, um remédio interno. E foi assim que aconteceu com Naamã. Ele passa do orgulho para a humildade. Ele quebrantou-se ali e passou a ter a característica de humildade, né? Às vezes a gente está realmente com enfermidade, uma ferida, algo que todos estão vendo. Mas o médico, a gente vai chegar no médico e ele vai dizer, vai fazer um exame porque pode ser alguma bactéria no sangue, que é no nosso interior, não é isso? Pode ser algum distúrbio hormonal, que também é no nosso interior, mas muitas vezes está refletido no nosso exterior, na nossa pele, é visível. Então, que eu e você, meu filho, venha nos identificar e ver o que Deus quer de mim e de você. Aleluia, glória a Deus. Que a gente venha ver quais são as feridas que estão expostas nas nossas vidas. E o que é que a gente precisa fazer para a gente chegar na vontade de Deus. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Deus, ele trabalha na humildade. Naamã precisou descer, quebrar o orgulho. E quando ele desce, quebra o orgulho, ele mergulha o mergulho da humildade. Aleluia, glória a Deus. Só quando ele decide os 7 mergulhos e também da humilhação, a transformação veio. Então a gente precisa fazer uma reflexão e ver o que é necessário a gente mudar. O que é que a gente deve acrescentar de melhor dentro de cada um de nós. Porque Deus, ele determina coisas boas nas nossas vidas. Aleluia, glória a Deus. Grande Deus. E essa transformação de Naamã não foi só a cura, mas foi também a purificação. E assim é comigo e com você, que a gente seja transformado e purificado. Aleluia, glória a Deus. Talvez o que está faltando na minha e na sua vida, para a nossa promessa chegar, para o nosso milagre chegar, seja preciso a gente descer, seja preciso a gente se humilhar, seja preciso
a gente ouvir a voz de Deus. E quando a gente escuta o caminho que Deus nos aponta, Deus ele começa agindo na minha vida. Aleluia, glória a Deus. Deus vai curando, Deus vai livrando, Deus vai salvando, Deus vai abrir as portas de problemas. Deus é a solução. Deus é Deus de providência. É tão importante que a gente venha agir como Deus determinar. Deus vai trabalhando quando a gente vai se humilhando. Aleluia, glória a Deus. Deixe Deus purificar totalmente o seu viver. Aleluia, glória a Deus. E Deus é infinitamente grande para fazer todas as coisas. Né? Então, nasce essa menina aqui que falou com as coisas na mão, ela sabia disso. Que servia um Deus que para ele nada é impossível. Nós servimos a um Deus que para ele nada é impossível. Às vezes nos achamos melhor do que os outros. Nós somos todos iguais. Às vezes a gente se acha melhor até porque a gente está na igreja, que a gente está servindo ao Senhor. Mas eu e você somos criação iguais de Deus. Eu e você, aquele que está lá fora também, que não está buscando a presença, mas também é filho de Deus. Aleluia, glória a Deus. Todos nós somos iguais. E precisou na mão dele. Então é preciso que a gente entre na humildade também, que a gente venha rasgar nossas vestes, que a gente venha rasgar nossos diplomas, nossa faculdade, nossos cargos na igreja, e que a gente venha ver que tudo vem de Deus. Não somos melhores que ninguém. Não adianta termos emprego, termos carro, termos casa, pois tudo fica aí. Nós somos o quê? Somos totalmente dependentes da direção de Deus. Não adianta a gente ter isso, aquilo, outro, não, gente. Nós dependemos exclusivamente do nosso Deus. Aleluia, glória a Deus. Não é como você quer, mas sobre o que Deus quer fazer nas nossas vidas. Às vezes nós estamos orando, estamos pedindo socorro, falando com Deus, mas Deus é aquele que faz da melhor maneira. Fica comigo. Mesmo que pareça estranho, faça o que Deus manda. Amém, meus irmãos? Amém, glória a Deus. Ele faz aquilo que é necessário nas nossas vidas. Amém? Amém, glória a Deus. Deixa aqui também para a nossa meditação em Colossenses 3, e o 12, que diz assim: revestivos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade. Venha ter um comportamento renovador na presença de Deus. Aleluia, glória a Deus. Aqui, Paulo falando, que a gente precisa ter essas características. E características principalmente de humildade. E amor ao próximo, de santidade. Aleluia, glória a Deus. Que a gente venha a observar que somos escolhidos de Deus e somos um povo amado por Deus. Aleluia, glória a Deus, E que a gente venha a continuar mergulhando, que a gente desça e mergulhe na purificação. A gente está vendo que ainda falta duas campanhas, Estamos no quinto dia da campanha, são 7 semanas, e que a gente possa continuar, nessa posição, continuar no propósito, pois Deus, Ele faz, o número 7, ele significa perfeição, ele significa inteiro, e que a gente venha a completar e fazer os 7 mergulhos de Namã nas nossas vidas, amém? Aleluia, glória a Deus. Dá um tempinho ainda, eu vou louvar o hino, amém? Peço que os irmãos fiquem de pé e me ajudem em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, grande Deus. Oh, aleluia. Bastante conhecido. Aleluia, glória a Deus. Mas é como Deus faz nas nossas vidas.
Aleluia, glória a Deus, grande Deus. Aleluia, glória a Deus. pastor por ter confiança, ter trazido a palavra do Senhor, amém? E Deus continue abençoando a cada um de vocês.